nesta manhã. Que assim seja. Assim seja. Mais uma vez, bom dia a todos. Vamos fazer a nossa prece, vamos iniciar a sessão. Então, nós vamos, nestes instantes, procurando fechar os nossos olhos. Vamos nos desligando de qualquer preocupação ou problema que tenha nos afligido e voltando os nossos pensamentos somente para este momento. Nós vamos procurando elevar os nossos pensamentos, abrindo o nosso coração e procurando sentir a presença amiga e amorosa do nosso anjo da guarda, este amigo e companheiro que está sempre ao nosso lado, que sempre nos ampara, nos protege, nos fortalece. E rogamos a Ele que possa, mais uma vez, estar ao nosso lado, que possa nos inspirar, nos orientar na condução das nossas vidas, que Ele possa nos trazer sempre a sua orientação, o seu conselho, e que possamos estar receptivos às suas inspirações. Vamos nos ligando carinhosamente a todos os amigos da espiritualidade que nos auxiliam, que nos apoderam, que nos auxiliam nos tratamentos, procurando desde já manter a sintonia com esses irmãos, procurando receber todo o amparo e auxílio que eles nos fornecem. Vamos nos elevando ainda mais, buscando sentir a luz do manto de Maria, que vai descendo sobre nós. Vamos agradecendo a esta mãe querida e vamos sentindo que essa luz azul, suave, brilhante, vai nos envolvendo, vai nos harmonizando e nós vamos sentindo esse aconchego maternal. Vamos rogando a Maria que nos abençoe neste dia, que abençoe o nosso tratamento, e que ela possa interceder por nós, junto a Jesus, o seu Filho amado. E a Jesus nós vamos agradecendo, Mestre, o seu imenso amor por nós. Agradecemos pelo seu Evangelho, pelos teus ensinamentos benditos, pelo seu exemplo. Nós te pedimos, Mestre, que nos abençoe nesta manhã, que possamos estar abertos, receptivos, para que possamos compreender os teus ensinamentos e nos esforçarmos para colocá-los em prática. Nós te pedimos ainda, Mestre, que a sua luz, a sua paz e seu imenso amor possa nos envolver, nos fortalecer. E pedimos ainda que nos conduza até Deus, nosso Pai, o Criador de nossas vidas, a quem nós também agradecidos vamos saudando com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoe as nossas dívidas, na medida em que perdoarmos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações e novas faltas, livrai-nos de todo o mal. E assim, na presença de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre, e toda a espiritualidade superior que nos auxilia, nós agradecemos. E rogamos o amparo, o auxílio, a proteção e a permissão para iniciarmos a nossa trajetória. Graças a Deus. Mais uma vez, bom dia a todos, que a paz e o imenso amor de Jesus nos envolva carinhosamente. Bom, hoje, aproveitando, né, e nós comemoramos o Dia dos Pais, apesar de ser uma data convencional, né, comercial, nós vamos aproveitar para refletir um pouquinho sobre a questão da paternidade. Inicialmente, a gente podia lembrar que Kardec, ao elaborar o livro dos Espíritos, né, fazendo perguntas para os Espíritos superiores, ele perguntou para esses Espíritos, na questão 582, ele perguntou se a paternidade poderia ser considerada uma missão.
E os espíritos superiores responderam que, sem dúvida, ou seja, sem contestação, ela é uma missão. Né? Então, a gente deduz dessa resposta que aos pais, então, cabem essa missão, essa tarefa de orientar os filhos, né? De conduzi-los de forma adequada, para que eles se tornem, como está colocado lá no Evangelho segundo o Espiritismo, homens de bem. Então, se alguém perguntasse, dentro dessa perspectiva, né, se alguém perguntasse a cada pai, a cada mãe, para que é que eles estão educando os seus filhos, provavelmente uma boa parte responderia que eles educam para que os filhos se tornem pessoas bem ajustadas na sociedade, que eles sejam pessoas felizes. Esse é o desejo da maioria dos pais. Mas se por outro, depois disso a gente perguntasse, por exemplo, o que os pais têm feito para atingir esse objetivo, aí as manifestações talvez não seriam já tão concordes, né? Seriam talvez diferentes, né? Porque, na verdade, nem todos os pais, às vezes, conseguem ter uma noção exata de como agir para educar os seus filhos, né? É uma tarefa que, às vezes, nem sempre é tão fácil. E, especificamente, em relação à função paterna, e nós, quando a gente fala função paterna, a psicologia entende que essa função ela é exercida pelo pai, mas não necessariamente. Ela pode ser exercida, às vezes, por um avô, por um tio, e até mesmo pela mãe, né? A própria mãe exercer essa função. Mas quando a gente fala dessa função, cabe um aspecto importante, que é a questão do exercício da autoridade e da imposição de limites. Mas é importante também a gente fazer uma distinção entre autoridade e autoritarismo. Porque os limites entre as duas coisas são muito tênues, né? Então, existem muitos pais que, às vezes, ultrapassam esse limite da autoridade. E, às vezes, querem ter um domínio absoluto pelos filhos, né? Às vezes, até de uma forma quase cruel, né? Então, às vezes, não permitindo a menor discussão com respeito às suas ordens, que querem que sejam cumpridas rigorosamente, e, às vezes, até valendo de métodos muito repressivos, né? De ameaças, de surras, de críticas, de humilhações, né? De proibições sistemáticas. E, na verdade, às vezes, com essa conduta, com essa forma de agir, às vezes eles até adquirem uma submissão cega, mas que não tem aquele consentimento interior, aquele sentido verdadeiro de obediência, né? E muitas vezes pode levar os filhos a ter posturas, por exemplo, muito tímidas, com baixa autoestima, com fortes sentimentos de inferioridade, ou então muito revoltados, né? E esse comportamento também pode se refletir no futuro dos filhos, quando eles se tornarem pais também, né? Acabam reproduzindo, às vezes, essa postura. Né? Então, o ideal é que a gente... Existem alguns outros pais também que, ao contrário, vão para o outro extremo, né? Às vezes, por comodismo, por fraqueza, às vezes também não exercem a menor autoridade sobre os filhos. Deixam que eles façam o que bem entenderem, deixam os filhos à solta, sem se preocupar com o processo, com a condução deles, né? Então, é necessário que haja um equilíbrio, né? Nem no extremo, nem no outro, né? Então, isso, em relação à educação e à função paterna, são questões importantes para a gente refletir. Mas, aproveitando também o ensejo, né, da data, a gente poderia também refletir um pouquinho dos deveres dos filhos para com os pais também. Né? Todos nós também temos os nossos pais, né? E Moisés, já no Antigo Testamento, ele falava da nossa obrigação de honrar os nossos pais. Isso está lá quando ele trouxe os 10 mandamentos, ele já trouxe um dos mandamentos esse, honrar pai e mãe. Né? Então, ele já falava dessa obrigação dos filhos para com os pais, desse dever. Né? E Jesus, ele ratificou, ou seja, ele confirmou essa necessidade. Né? Ele colocou como condição da nossa evolução espiritual, esse dever filial, né? E o Espiritismo, ele vem acrescentar ainda, a esse mandamento, ele vem acrescentar algo mais também. No capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, e o título é exatamente esse, honrar pai e mãe, Kardec nos fala que esse dever de honrar pai e mãe,
ele não consiste só no respeito, mas ele fala também da piedade filial, né? que pressupõe o dever dos filhos de assistir às necessidades dos pais. Então, não é só respeitá-los, mas assistir às suas necessidades, cercá-los de cuidado, assim como eles fizeram com a gente na infância, né? E mesmo aqueles que às vezes não fizeram, né? Mas é uma questão de caridade, né? Então, Kardec fala que essa piedade filial, ela nos leva ao dever de cumprir para com os pais de forma até mais rigorosa. Todo o dever que nós temos em relação à caridade para com o próximo deve ser mais acentuado ainda em relação aos pais, né? Então, nós devemos praticar com mais rigor ainda essa recomendação de Jesus de fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos para nós mesmos. Então, e esse mandamento de Jesus se aplica ainda mais para os nossos pais, né? Porque agindo dessa forma também, nós estamos também ensinando os nossos filhos a importância de respeitar, não só de respeitar, mas de ter essa piedade filial, de agir com caridade para com os nossos pais, né? Nós estaremos ensinando também aos nossos filhos. E tem uma pequena história que ilustra isso. Ela fala de um homem que esse homem era marceneiro, e o pai dele, já idoso, morava com ele. E o pai já estava mais... Ele tinha as mãos muito trêmulas, né? Às vezes ele ia comer e deixava cair a comida, deixava derramar o copo que ele estava bebendo, e a esposa começou a incomodar com aquela situação, né? Porque sempre sujava a mesa e causava maior confusão e tal. E o marido, para tentar contornar a situação, ele era marceneiro, carpinteiro, ele resolveu fazer uma mesinha e colocar num cantinho separado lá da cozinha, né? E como o pai também às vezes quebrava os pratos, os copos, ele fez também uma tigela de madeira e um copinho de madeira para o pai não ter perigo de quebrar também. E aí eles ficavam na mesa conversando e o senhor, o idoso, né, num cantinho lá afastado. Aí um dia, esse homem que era marceneiro, ele viu o seu filho, que era pequeno, separando algumas madeiras e mexendo nelas, como se estivesse preparando alguma coisa. E ele perguntou para o filho o que ele estava fazendo. E o filho disse para ele que ele estava fazendo uma tigela de madeira para quando o pai fosse idoso, para que ele pudesse também dar para o pai dele, para ele não quebrar as coisas. E o pai então percebeu qual que era a noção que ele estava passando para o seu filho, né? E aí, diante daquela lição que o filho passou, ele ficou envergonhado e chamou novamente o pai para sentar na mesa junto com ele. Então, a partir daquele dia, o idoso, né, o avô, passou a comer novamente junto com o netinho, com o filho, né, na mesa. Então, ou seja, muitas vezes nós nos esquecemos disso, né? Nós esquecemos de ter esse carinho, esse cuidado, né? E essa visão, às vezes, nós passamos para os nossos filhos. Então, a gente precisa estar atento a ela também. E mais uma coisa, antes da gente encerrar, em relação à paternidade, aproveitando também esse ensejo, a gente gostaria de lembrar também da paternidade divina. Então, Jesus, ele nos apresenta no Novo Testamento uma visão de Deus que é diferente da que está presente lá no Antigo Testamento. No Antigo Testamento aparece um Deus que é quase um tirano cruel, que se vinga, que é ciumento, muito próximo da nossa humanidade. E Jesus traz uma visão diferente, ele traz uma visão de Deus como um Pai, né? E inclusive nos ensina isso na oração do Pai Nosso. Então ele nos legou uma concepção diferente de Deus, né? E é importante que a gente não esqueça dessa paternidade divina e dentro dessa concepção a gente se lembrar que Deus é um Pai amoroso e bondoso e que Ele nos ama infinitamente. Ele nos ama incondicionalmente. Independente dos nossos erros, das nossas faltas, Ele sempre nos ama. E Jesus expressou essa ideia numa parábola, né? A parábola do filho pródigo, em que um filho mais novo pediu ao pai que desse para ele parte da sua herança,
ele partiu para um país distante e, chegando lá, ele dilapidou todos os bens, ele gastou todo o dinheiro que ele tinha, começou a passar necessidades, teve que trabalhar como cuidador de porcos, né? E ele não tinha nem o que comer. E aí ele comia os restos de comida que eram dados para os porcos, né? E aí, diante daquela situação, ele se lembrou que na casa do pai dele, mesmo os empregados tinham fartura. Eles tinham boa comida, tinham um lugar para ficar. E aí ele resolveu voltar para a casa do pai, arrependido, dizendo para o pai que ele não era mais digno de ser chamado seu filho, mas que ele tratasse ele pelo menos como um de seus empregados. E aí, quando ele estava voltando para casa, o pai de longe já ouviu na curva da estrada e foi correndo ao encontro dele. Abraçou a ele e mandou os empregados trazerem uma roupa nova, uma sandália, e preparar um banho para ele, e pediu também que preparasse uma festa para comemorar o retorno do filho que estava perdido. Ele não deixou nem o filho falar a proposta dele de considerá-lo como seu empregado. E nessa parábola, Jesus nos mostra, então, esse sentido de paternidade divina, que Deus, independente dos nossos erros, das nossas faltas, ele sempre nos acolhe como Pai amoroso. Está sempre disposto a nos abraçar novamente, a nos acolher no seu amor paternal. Então, nós podemos, é importante nesse dia, né, a gente lembrar desse amor incondicional de Deus, né? E mesmo quando nós erramos, às vezes nós dilapidamos também os nossos bens divinos, seja o nosso corpo, a nossa saúde, seja as nossas relações, nem sempre a gente valoriza tudo aquilo que Deus nos dá. Mas independente de qualquer coisa, Ele sempre nos ama incondicionalmente. E essa visão também da paternidade de Deus, ela é importante para nós passarmos para os nossos filhos também. Porque se eles trabalharem também em si, dentro de si, essa concepção divina da paternidade, eles também, com certeza, serão melhores pessoas. E nós estaremos cumprindo a nossa tarefa, a nossa missão como pais também. Então, passar para os nossos filhos também essa concepção de Deus. Então, que Jesus nos abençoe nesse nosso propósito, nosso objetivo. Um bom domingo a todos, né? Um abraço aos pais de todos, né? Acho que não tem nenhum homem aqui, né? Mas só eu, né? Mas um abraço a todos os pais, né? Que Jesus abençoe a todos. Então, nós vamos, nesse instante, procurando abrir os nossos corações. Vamos nos ligando à espiritualidade superior, procurando deixar fluir os nossos melhores sentimentos de amor através de vibrações. E nós vamos vibrando pelo bem universal, pela paz entre os homens, vibrando em especial para aqueles países que passam por conflitos, vibrando pelo Brasil, vamos vibrando por cada irmão necessitado, protetor, onde quer que se encontre, nos hospitais, nas ruas, nos asilos. Nós vamos vibrando por todos os lares, para que o Evangelho de Jesus penetre em cada lar. Vamos vibrando por todos os pais, vibrando por aqueles que tentam cumprir os seus deveres e por aqueles que ainda não despertaram para essa necessidade. Nós vamos vibrando pelos nossos lares, pelos nossos familiares, vibremos por todos os nossos amigos e também por aqueles que se dizem nossos inimigos. Deixemos uma vibração de amor em aberto para que a espiritualidade possa levar, quando houver mais necessidade neste instante. E assim, em nome de Deus, de Jesus, de todos os amigos que nos auxiliam, nós agradecemos e pedimos a permissão para encerrarmos a nossa tradição esta manhã. Graças